pessoal, tudo jóia? Estamos aqui de volta. Esse vídeo nós estamos fazendo um teste com o microfone, foninho. Vamos ver como é que fica, beleza? Bom, continuando as nossas ideias aqui, precisamos falar um pouco mais de forças, tá? Então vamos lá. Passamos por todos esses conceitos, passamos pela primeira, pela segunda, pela terceira lei de Newton e agora a gente precisa falar sobre as forças. Bom, no último vídeo da terceira lei de Newton, nós falamos de força-peso. Vocês devem ter visto isso no fundamental também, no nono ano. Bom, então força-peso é a força realizada por todo o corpo que tem massa, certo? Aqui na superfície terrestre. Então é o seguinte, a Terra atrai todos os corpos massivos, ok? Então é a força devido à atração de qualquer campo gravitacional, ok? Ele sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície terrestre, dessa forma aqui. Beleza? Então, lembrando a terceira lei de Newton, a Terra puxa a Lua, assim como a Lua puxa a Terra. Beleza? Aqui a gente só não desenhou a força que a Lua faz na Terra, porque o foco é peso. Como calcular essa força-peso? Você vai pegar a massa do corpo que você está querendo calcular o peso e multiplicar pela aceleração gravitacional do local. Beleza? Bem tranquilinho. Bom, força normal, galera. A força normal, tem muita gente que tem dificuldade e não tem porquê. É a força que toda e qualquer superfície vai exercer no corpo, caso ele esteja em contato com essa superfície, beleza? Lembrando que tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Então pensa aqui, ó, tem um teto aqui na minha cabeça. Se eu empurro esse teto para cima, esse teto também me empurra para baixo. Então esse empurrar para baixo é a reação da ação de empurrar para cima, beleza? E isso então é o que a gente chama de força normal, é a força de reação de todas e qualquer superfície de contato. Então, olha aqui no desenho. Você tem esse corpo em contato com essa superfície, a Terra interage com a massa desse corpo, realiza a força-peso no corpo, beleza? E o fato desse corpo estar em contato com a superfície reage com uma reação que a gente chama de força normal. Pergunta: peso e normal formam para ação e reação? Não, porque de acordo com a terceira lei de Newton, para formar um par ação e reação, as forças têm que serem aplicadas em corpos diferentes. Tanto o peso quanto a normal está sendo aplicada no mesmo corpo, tá bom? Então tome muito cuidado com questões teóricas que questione esses elementos, tá bom? Então, como eu fiz o exemplo do teto, a gente pode ter o exemplo de um plano inclinado, tá? A força-peso continua para baixo, formando 90 graus com a superfície terrestre, e a normal forma o seu 90 graus, mas com a superfície de contato. Então, observe que isso fica inclinado, beleza? Então, o peso aqui, ó, não terá o mesmo valor da normal e continua com a mesma ideia. Não anula, por causa da terceira lei de Newton, é aplicada no mesmo corpo e não em diferentes, tá bom? Então, o que mais gera confusão é justamente sobre isso. Tá vendo que não tem equação? Qual a fórmula para calcular normal? Não tem fórmula, é interpretação. Então, nesse caso aqui, a normal vai ser exatamente igual ao peso. Mas elas se anulam? Não. É aqui que gera confusão, tá bom? Elas são iguais, de mesma direção, sentidos opostos, porém são aplicadas no mesmo corpo, beleza? Contrariando a terceira lei, então não se anulam. E o valor da normal é exatamente o valor da peso. Já que em planos inclinados, a normal não é igual ao peso, tá bom? Tem que tomar cuidado. Numa próxima aula a gente faz esse cálculo aqui. Só uma palhinha. É só decompor a força-peso. Vai virar um PY e um PX. A normal vai ser igual ao PY. Deixa para o próximo vídeo. Bom, para finalizar, dá uma olhadinha
Olha, o plano inclinado está aqui. Vou mostrar ou não? Mostra ou não? Vamos lá. Vou mostrar. Então, o peso para baixo, normal, formando um ângulo de 90 com a superfície. O que você vai fazer? Você vai fazer um eixo cartesiano aqui na normal. Esse vai ser o seu y, tá? Vai fazer um eixo no x coincidente com o plano inclinado. Aí você vai dividir o p, decompor. Vai virar py e de cá px. Quem vai ser a normal? A normal vai ser exatamente o py, beleza? E como é que calcula? Py veio do p e entre os dois eu estou com o ângulo. Então, cosseno de θ, beleza? Então tá aí. O py seria massa vezes a gravidade, que vem do peso, vezes o cosseno. Esse seria exatamente a sua normal, ok? Se você precisar calcular o px, está aqui do lado. Em vez de cosseno, vai ser seno. Bem tranquilo. Bom, vou passar direto por essas duas, porque a ideia é falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Força de atrito. Também tem muitos erros conceituais quando a galera vai estudar força de atrito, tá? Então tome muito cuidado. Força de atrito. Vamos ler aqui para não ter dúvida. Ó. Força que a superfície aplica no corpo, então também é uma reação, isso é importante, devido às rugosidades entre as partes em contato. Mesmo se você pegar uma superfície muito lisa, ela ainda tem rugosidades, então vai ter atrito. E olha aqui, a parte mais importante, é sempre oposta ao escorregamento ou à tendência de escorregamento. O que você costuma ver por aí é que é oposta ao movimento. Tome cuidado, tá? Você só pode usar a palavra movimento se você adicionar uma expressão após essa palavra. Olha a diferença. Ó. Sempre é oposta ao escorregamento. Sempre é oposta ao movimento. Terceira opção. Sempre é oposta ao movimento relativo entre as superfícies. Tá? Então, quando a gente anda, pra vocês terem uma ideia, o nosso pé faz algo assim, não é? Então, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Mesmo sentido do movimento. Então, você tem que sempre falar oposto ao escorregamento ou oposto ao movimento relativo entre as duas superfícies. Tome bastante cuidado, tá? Então, aqui está a rugosidade. Esse bloquinho tem alguém puxando para a direita. Então, a força de atrito é para a esquerda. Peso para baixo, normal para cima. E aqui as rugosidades. Bem tranquilo, né, galera? Bom, próxima aula a gente fala um pouco mais sobre as outras forças e vê se resolve alguns exercícios juntos, beleza? Abração!